O radar é um equipamento eletrônico que emite ondas eletromagnéticas, que ao atingirem um alvo retornam à antena radar, denunciando a presença e posição do objeto. Atualmente, o radar é muito utilizado nos serviços de tráfego aéreo, especialmente nos serviços de aproximação e de controle de área. Há dois tipos de alvo radar que aqui denominamos radar primário e radar secundário. Utilize os botões para estudar cada um deles. A antena radar emite ondas de rádio na atmosfera. Quando essa onda encontra aeronaves na sua trajetória, o sinal é refletido voltando novamente à antena, produzindo então um alvo radar primário. Nesse caso, a presença da aeronave só foi detectada, não havendo nenhuma troca de informação entre a aeronave e o sistema radar. Com esses dados, o observador da tela radar não saberá informação nenhuma sobre a aeronave, a não ser sua localização. Radar secundário é o retorno radar produzido por uma comunicação eletrônica entre o interrogador, que é essa barra horizontal montada sobre o refletor primário, e o transponder da aeronave, que é o equipamento instalado a bordo de algumas aeronaves. Esse equipamento, o transponder, responde automaticamente aos sinais do interrogador que são feitos no código específico que o controlador designa para aquela aeronave. Esse sinal agora não é mais anônimo, como era a informação do radar primário. Agora ele possui um alvo radar com um código selecionado que irá identificar a aeronave na tela radar, possibilitando saber a matrícula da aeronave, velocidade, nível de voo e outras informações. Nesta tela, mostramos um exemplo de transponder instalado a bordo das aeronaves. Existem basicamente dois tipos de transponder quanto à capacidade de codificação, que é feita em numeração octal, ou seja, com apenas 8 dígitos. Um dos tipos de transponder opera com apenas dois dígitos que variam de 00 até 77, possibilitando apenas 64 códigos. O outro tipo é como o que mostramos na tela. Ele opera com quatro dígitos que variam de 0000 até 7777, possibilitando até 4096 códigos. Além do código, o transponder também possui o modo de identificação e de altimetria. Utilize os botões para saber mais. O modo de identificação é o 3-alfa para emprego civil e militar. Usando o modo 3-alfa, a aeronave terá um símbolo na tela e uma tarjeta indicando o seu código numérico específico. Caso o radar faça o correlacionamento, em vez do código será exibida a própria matrícula da aeronave ou até mesmo o número do voo. O modo de altimetria é o modo Charlie, que indica a altitude de voo na tarjeta radar da aeronave. Essa informação é extraída do altímetro da aeronave através de seu transponder. Lembramos que toda essa troca de informação é automática. Radar e transponder comunicam-se constantemente sem necessidade de intervenção do piloto. A forma como é apresentado o alvo radar na tela varia de acordo com o tipo de equipamento radar. Nesta tela mostramos o layout de um radar que ainda opera com um sistema de Ranger, ou seja, esse sistema de varredura circular. Observe que há algumas aeronaves plotadas na tela. À esquerda há um transponder. Clique na tela Ident desse transponder e observe como é apresentado o alvo radar e como é sua identificação. Agora fechamos um zoom em dois alvos radar. Vamos fazer uma comparação entre ambos. Na primeira linha, enquanto o alvo da esquerda apresenta o código específico do transponder, o alvo da direita já está correlacionado, ou seja, o radar já apresenta a matrícula da aeronave. Na segunda linha, ambos os alvos apresentam o modo de operação, que é o Charlie, e a altitude que a aeronave está. Na terceira linha, a aeronave da esquerda apresenta a velocidade de 120 nós vindo para pouso, enquanto que a aeronave da direita decolou e apresenta a velocidade de 150 nós. Observe que o alvo da direita está iluminado enquanto o da esquerda está simples. Isso deve-se ao fato de que quando o piloto pressiona a tecla Ident, como você acabou de fazer, o controlador pode observar o alvo radar com brilho extra. Esse procedimento de identificação pode ser muito útil quando há muitos alvos na tela e o controlador queira ter certeza da posição de uma aeronave. Nesse caso, ele solicita ao piloto que pressione a tecla Ident.
As aeronaves que possuírem transponder no modo 3 Alpha e Charlie deverão mantê-lo acionado durante todo o tempo de voo, independentemente de estarem em área com cobertura radar. Essa exigência deve-se ao fato de que a cobertura radar no Brasil é bastante grande, em constante expansão, e o uso do transponder possibilita uma informação radar de muita qualidade. Na tabela mostrada na tela, descrevemos a situação que deve estar o transponder para cada fase do voo. É muito importante você observar que desde a corrida para a decolagem até o momento do toque, o transponder deverá estar em out. E sempre que estiver no solo, o transponder deverá estar em stand-by. Caso haja alguma falha no sistema, o controlador poderá solicitar ao piloto que efetue o check do transponder. Clique sobre o botão e saiba como proceder quando solicitado o check. O check do transponder só poderá ser realizado por solicitação do controlador de voo ou com sua autorização, e será realizado na seguinte ordem. Primeiro, selecione a posição Standby. Segundo, retorne à posição normal Out. Terceiro, pressione a tecla Ident. Os códigos que poderão ser inseridos no transponder serão designados como discretos ou não discretos. Utilize os botões para saber caracterizá-los. Código discreto é todo código que termina em algarismos diferentes de 00, como no exemplo mostrado na tela. Com isso, somente uma aeronave poderá possuir o referido código, possibilitando uma identificação instantânea da aeronave. Daí o nome discreto. O código não discreto irá sempre terminar em 00. Isso indica que mais de uma aeronave pode utilizar o mesmo código. Existem alguns códigos não discretos muito importantes que todo piloto precisa conhecer. Na tabela dada, apresentamos 4 códigos. Clique sobre eles para saber o que significam. O código 2000 deverá ser acionado antes de receber instruções, como por exemplo quando uma aeronave decolar de local desprovido de órgão ATC até que receba instruções do órgão de controle para utilizar código específico. O código 7500 deverá ser acionado sempre que a aeronave se encontre sob interferência ilícita, ou seja, sob situação de sequestro. O código 7600 deverá ser acionado sempre que a aeronave tiver falha nas comunicações. O código 7700 deverá ser acionado quando a aeronave estiver em emergência ou quando for interceptada. A separação radar é feita entre aeronaves no plano horizontal através de distância radar, desde que se tenha o radar primário e secundário operando. Lembre-se, ambos os radares devem estar operando. Utilize os botões para saber mais. A separação mínima em radar de terminal varia de 3 a 5 milhas náuticas. A separação de 3 milhas somente será autorizada pela DEPV quando as especificações técnicas e operacionais do local permitirem. A separação mínima em radar de rota varia de 5 a 10 milhas náuticas. Na situação em que o radar de rota estiver em operação em TMA ou CTR, a separação será de 10 milhas ou 18,6 quilômetros. Quando em áreas autorizadas pela DEPV e unicamente o radar secundário estiver sendo usado, a separação será de 18,6 quilômetros ou 10 milhas náuticas. É importante lembrar que os radares utilizados para o controle de tráfego aéreo trabalham somente no plano horizontal. Portanto, a separação mínima com obstáculos no solo é assegurada através das cartas de altitude mínima de vetoração. O serviço radar é o termo genérico para denominar o serviço de controle radar utilizado no serviço de tráfego aéreo. No Brasil, temos 2 tipos de serviço, a vigilância radar e a vetoração radar.
Quando uma aeronave estiver sob vigilância ou vetoração radar, fica dispensada de reportar nos pontos de notificação compulsória e, ao atingir ou abandonar fixo de espera, além de estar dispensado de informar quando entrar em nova fase de procedimento IFR. Utilize os botões para saber mais. A responsabilidade da navegação é do piloto em comando. O piloto é orientado para aproar auxílios rádio em altitudes respectivas. A responsabilidade da navegação é do controlador de voo. Nesse caso, o controlador orienta o piloto a voar em determinadas proas e altitudes que o conduzirão até o aeródromo de destino na menor distância possível. Com o objetivo de evitar excesso de vetores na tela radar, o controlador poderá solicitar ao piloto ajuste de velocidade. Entretanto, tais ajustes de velocidade não poderão ser superiores a 20 nós, para mais ou para menos. Todas as solicitações de ajustes devem ser feitas em múltiplos de 10 ou de 0,01 Mach e não devem ser aplicadas na final de 4 milhas ou menos. Cabe lembrar que o comandante poderá recusar ajustes contrários à especificação da aeronave.